Olá, amigos! Estou de volta para dar início a uma nova unidade de estudos sobre um assunto novo e muito importante. Em se tratando de processo de trabalho, o assunto mais pedido na prova da OAB é recursos trabalhistas. Esse está em primeiro lugar. Recurso é o que mais cai na prova. Em segundo lugar, o assunto que mais cai na prova é o assunto que nós vamos começar a falar agora. Audiência trabalhista. A audiência trabalhista é o assunto que cai, despenca na prova da OAB. Por isso eu dividi o assunto em algumas unidades de estudos. Nesta, nós iremos falar da parte introdutória da audiência trabalhista. Algumas regrinhas sobre a parte introdutória que você precisa saber que cai na prova. Regrinhas até bobas, mas que cai na prova para você. Quer ver? Vem para essa câmera aqui. Primeira regrinha de audiência que você precisa lembrar está no artigo 813. O artigo 813 da CLT diz que as audiências serão realizadas em dias úteis entre 8 horas da manhã e 18 horas. Olha lá, as audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão na sede do juiz ou tribunal em dias úteis previamente fixados entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas. Vem para essa câmera aqui, olha só, parece bobinha essa regra, mas quando aparece você esquece. Lembra, a audiência só pode ser marcada em dia útil das 8 da manhã às 18 horas. Não confunda esse horário das 8 às 18 com o horário dos atos processuais. O artigo 770 da CLT diz lá que os atos processuais podem ser praticados das 6 da manhã às 20 horas. Sempre que cai essa questão, o aluno erra, o candidato erra, porque ele fala, puxa, o fórum abre às 8 da manhã, fecha às 18 da tarde, os atos processuais só podem ser praticados das 8 às 18. Não, ato processual pode ser praticado fora do fórum. A citação é fora do fórum. Um leilão pode ser praticado fora do fórum. Então, diz o artigo 770, ato processual em geral, das 6 às 20. Audiência, 8 às 18. Artigo 813. Tira 2 horas do começo, 2 horas do final. Então, anote aí. Atos processuais em geral, das 6 às 20. Audiência trabalhista, das 8 às 18. Ok? Vem para essa câmera. E o artigo 813 vai além. Das 8 às 18, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. É possível, então, ultrapassar 5 horas se tiver matéria urgente. Quais são as matérias urgentes? É o juiz que vai determinar. O juiz vai dizer, esta matéria é urgente, eu vou ultrapassar as 5 horas. Vem para essa câmera, cuidado. 5 horas das 8 às 18 para começar a audiência. Se a audiência começou às 17 horas, nada impede que ela passe das 18, ok? Das 8 às 18 para que ela comece neste horário. E aí, 5 horas seguidas, podendo ser ultrapassada se a matéria for urgente. E é o juiz quem vai dizer se é urgente ou não, ok? Regrinha boba, mas está lá, de vez em quando aparece, artigo 813. Vem para essa câmera aqui, o artigo 813 vai além. Tem o parágrafo 1º e o 2º. O parágrafo 1º diz assim, em casos excepcionais, poderá ser designado outro local para a realização das audiências, mediante edital fixado na sede do juiz ou tribunal, com antecedência mínima de 24 horas. É muito comum, isso pode acontecer. Às vezes tem algumas faculdades que realizam audiências. Pode realizar audiência fora do fórum? Pode. Ora, o caput diz lá que as audiências dos órgãos do seu trabalho serão realizadas na sede do juízo ou tribunal. Essa é a regra. O parágrafo vem e fala, em casos excepcionais, essa audiência pode ser realizada em outro local, desde que previamente intimadas as partes, comunicadas as partes, está aí com uma antecedência mínima de 24 horas, ok? Parágrafo 2º, sempre que se fizer necessário, poderão ser convocadas audiências extraordinárias, observado o prazo do parágrafo anterior. Perfeito? Perfeito. Qual é o prazo do parágrafo anterior? 24 horas. Vem para essa câmera aqui, 803, então, uma regrinha aí que você precisa conhecer. Muito bem, a audiência trabalhista está marcada, previamente marcada, e as partes devem comparecer. Agora, sobre esse comparecimento,
tem uma outra regra em outro dispositivo que você precisa conhecer. É a regra do artigo 815 da CLT. Vem para essa câmera aqui, ó. Artigo 815. Está lá dizendo: a hora marcada, o juiz ou o presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo chefe da secretaria ou escrivão a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer. Até aí tudo bem. Regrinha de que abriu a sessão, o juiz vai declarar aberta e vai apregoar aquela audiência convocando as partes, testemunhas e demais pessoas. Até aí tudo bem, não tem nada demais. O que você precisa saber é o que está no parágrafo. Parágrafo único. O parágrafo não está aqui? Não está aqui o parágrafo. Vem para essa câmera, eu falo para você o que está no parágrafo. O artigo 815, no seu parágrafo único, diz o seguinte: diz lá que é tolerada o atraso do juiz da audiência em 15 minutos. Então, as partes têm que esperar o juiz por no máximo 15 minutos. Diz lá o artigo 815, se o juiz não comparecer em 15 minutos, as partes poderão se retirar do fórum e exigir que tal fato conste do registro, do livro de registro das audiências. Isso é o que está lá na CLT, que é de 1900 e bolinha. Hoje é diferente. Hoje o juiz não chegou, já passou de 15 minutos, a parte tem o direito de ir lá na secretaria e falar: eu quero uma certidão de que o juiz não compareceu porque eu tenho o direito de ir embora. Então veja, esses 15 minutos, esse parágrafo único é tão importante que eu nem coloquei no material, olha que coisa. Você precisa lembrar do parágrafo único. Ele diz lá: a tolerância para aguardar o juiz é de 15 minutos. Aí você vai dizer: não, professor, não pode ser. Eu fui fazer uma audiência trabalhista esses dias e fiquei 4 horas esperando. Veja, o artigo diz 15 minutos para o juiz comparecer ao fórum. Se o juiz estiver lá e já estiver fazendo audiência anterior, não aplica esse prazo. A audiência anterior atrasou 2 horas, não se aplica esse prazo. O prazo de 15 minutos do artigo 815 é para comparecimento do juiz ao fórum. Se a tua audiência está marcada para as 9, deu 9h15, o juiz não aparece, a parte tem o direito de registrar esse fato e se retirar, ok? É direito da parte, artigo 815. Fechado? Vem para essa câmera aqui para a gente mudar um pouquinho de câmera. Agora é importante dizer, o tempo que eu tenho que esperar o juiz são de 15 minutos. E ele? Ele também tem que me esperar? E se eu atrasar, eu sou advogado, eu não tenho o mesmo direito que ele, eu tenho que esperar ele 15 minutos? Se a minha audiência está marcada para as 9, o juiz tem que ficar me aguardando pelo menos até 9h15? Pois é, agora para essa câmera aqui, esta é uma questão que pode aparecer para você na ordem, porque é uma questão que já apareceu lá para o TST. O Tribunal Superior do Trabalho já enfrentou essa questão e pacificou através do OJ. É o J245. Quer ver? Vem para essa câmera aqui, ó. O J245. Inexiste previsão legal tolerando atraso de horário de comparecimento da parte em audiência. Então veja, a tolerância legal é para o atraso do juiz. Para as partes, não há tolerância. Se a audiência está para as 9 da manhã, se a parte chegar 9h01, o juiz pode não aceitar o seu comparecimento. O juiz pode aplicar as penas previstas na lei. Se for o reclamante, arquiva. Se for a reclamada, é revelia. Mas não há tolerância. Ok? Para essa câmera aqui, essa OJ é importante. Por quê? Porque se a matéria foi discutida no TST, ela também pode aparecer numa prova para você. Então lembre-se, tolerância de atraso do juiz, 15 minutos. Tolerância de atraso das partes ou dos seus advogados, 0. O J245. Fechado? Não tem como errar. Agora, finalizo com uma questão, vem para essa câmera, com uma questão que caiu na prova da ordem. Aí tá só alternativa, tá? Tô colocando só alternativa. Tá dizendo, existe previsão legal tolerando atraso de 15 minutos no horário do comparecimento do juiz à audiência, garantido o mesmo direito às partes em face do princípio da isonomia entre juiz e jurisdicionado. Isso está errado. Até a primeira parte, até essa vírgula, tá certo. Existe previsão legal tolerando atraso de 15 minutos do horário de comparecimento do juiz à audiência. Até aí tá certo. A partir da vírgula, começa a afirmativa errada. Garantindo o mesmo direito às partes em face do princípio da isonomia entre juiz e procurador e jurisdicionado? Errado. O J245 já enfrentou essa questão, o TST já enfrentou essa questão e pacificou no sentido contrário. Não há
previsão legal, tolerando atraso das partes, ok? Então, esta afirmativa está incorreta. Vem para essa câmera aqui, aproveitar que eu tenho alguns minutos, lembrar você de uma coisa muito importante. Essa afirmativa que está aí no quadro é muito comum na prova. Várias afirmativas e você dizer qual é a certa, qual é a errada. Como você deve fazer isso? Antes de ir na alternativa A, B, C e D, leia cada uma e com um lápis começa a fazer, se você não sabe ao certo, põe um ponto de interrogação. Ah, aqui eu sei que tem uma coisa errada. Ah, então a alternativa 2 está errada. Risca ela. E aí vai para as alternativas. Onde você vê lá que a B está errada, que a 2 está errada, você já vai eliminando. Muitas vezes se acerta, acerta uma questão por exclusão. O aluno candidato, que não tem muita gente que sabe a matéria, mas não sabe fazer a prova. Sabe muito da matéria, mas na hora de fazer a prova não consegue. Então é importante você aprender a fazer a prova. E como é que eu aprendo a fazer a prova? Refaça as provas anteriores, estudando elas, não tentando adivinhar qual é a certa. Procura eliminar as erradas, se teste, se coloque nessa situação várias vezes, que com certeza você vai chegar na prova voando baixo, ok? Antes de finalizar, quero lembrar vocês, nessa câmera aqui agora, lembrar vocês do meu livro. O meu livro é um livro da coleção da Saraiva, Editora Saraiva, coleção OAB Nacional da Editora Saraiva, para a segunda fase da OAB. Está aí na tela para vocês. Apesar de estar na coleção da segunda fase da OAB, neste volume 3 aqui, é um livro meu e do professor André, a gente trata de tudo de processo de trabalho e tudo de direito material resumido. Então, o que está aqui vai ser útil para você fazer a primeira fase também, ok? Vem para essa câmera aqui e aí você, fazendo a primeira fase, vai ser aprovado e vem aqui para a IOB nos encontrar na segunda fase, ok? Até a próxima aula.